Havia algo sobre aquele rosto que sempre me assombrava. Ele não parecia bêbado, não parecia drogado. Ele parecia completamente insano. E isso é uma coisa muito, muito assustadora de se ver. Olá, jovens. Meu nome é Caio e sejam bem-vindos a mais um episódio de Projeto Pesadelo. Projeto Pesadelo. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu morava no centro de uma grande cidade dos Estados Unidos. Sempre fui uma pessoa de hábitos noturnos. Por isso, geralmente eu ficava entediado depois que meu companheiro de quarto, que decididamente não era uma pessoa da noite, ia dormir. Para passar o tempo, eu costumava dar longas caminhadas. Eu passei 4 anos fazendo isso, andando sozinho à noite, e nunca tive motivos para ficar com medo. Eu sempre zoava com meu companheiro de quarto, que até mesmo os traficantes da cidade eram educados, mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos de uma noite. Era uma quarta-feira, alguma coisa entre 1 e 2 horas da manhã, e eu estava andando perto de um parque patrulhado pela polícia. Foi uma noite tranquila, mesmo sendo no meio da semana, com muito pouco tráfego e quase ninguém a pé. O parque, como era na maioria das noites, estava completamente vazio. Eu estava virando uma pequena rua a fim de voltar ao meu apartamento, quando eu o notei pela primeira vez. No final da rua, havia uma silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, semelhante a uma valsa, mas ele terminava cada pedaço com um passo estranho. Eu acho que eu poderia dizer que ele andava dançando em minha direção. Pensando que ele provavelmente estaria bêbado, eu passei para o mais perto possível da rua para deixar a maioria da calçada só para ele. Quanto mais perto ele ficava, mais eu percebi o quão gracioso ele andava. Ele era muito alto e magro e vestia um terno velho. Ele dançava ainda mais perto até que eu pudesse ver o seu rosto. Seus olhos estavam bem abertos e a cabeça estava levemente inclinada para trás, olhando para o céu. Sua boca foi feita como um desenho doloroso e largo. Resolvi atravessar a rua antes que ele dançasse um pouco mais perto de mim. Eu parei de olhar para ele para poder atravessar a rua vazia. Quando cheguei do outro lado, olhei para trás, e então parei de repente. Ele tinha parado de dançar e estava em pé, com um pé na rua, perfeitamente paralelo a mim. Ele estava me encarando, mas ao mesmo tempo ainda olhava para o céu. O sorriso ainda era grande nos seus lábios. Eu estava completamente nervoso por causa disso. Então voltei a andar, mas mantive meus olhos no homem. Ele não se moveu. Ficamos cerca de meio quarteirão de distância, então me virei para ver a calçada à minha frente. A rua e a calçada estavam totalmente vazias. Ainda nervoso, eu olhei para onde ele estava para ver se ele tinha ido embora. Por um breve momento, eu me senti aliviado, até que eu o notei novamente. Ele havia atravessado a rua e agora estava agachado. Eu não poderia dizer com certeza, devido à distância e à sombra, mas eu estava certo de que ele estava me encarando. Eu havia tirado os olhos dele por não mais do que 10 segundos, então estava bem claro que ele havia se movido muito rápido. Eu estava completamente chocado, e eu fiquei ali por algum tempo, encarando ele. Então, ele começou a se mover na minha direção de novo. Ele dava passos largos e exagerados, como se fosse um personagem de desenho animado que estava aprontando com alguém. Só que ele estava se movendo muito, muito rápido. Eu gostaria de dizer que nessa hora eu fugi. Ou então peguei meu celular ou qualquer coisa, mas eu não fiz isso. Eu apenas fiquei ali, completamente congelado, enquanto o homem sorridente rastejava em minha direção. E então, ele parou de novo, mais ou menos a um carro de distância. E ainda sorrindo, ainda olhando para o céu. E ele só ficou ali em pé, sorrindo. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou, bem devagar, e começou a andar dançando para longe. Sem querer virar as costas para ele de novo, eu apenas olhei ele indo, até que ele estivesse longe o bastante para ser quase fora de visão. E então, eu percebi uma coisa. Ele não estava mais se afastando nem dançando. Eu olhei horrorizado como a forma dele distante crescia mais e mais. Ele estava voltando em minha direção, mas dessa vez, ele estava correndo. E eu corri também. Corri até que eu estivesse fora da calçada e voltei para uma rua mais iluminada com um pouco tráfego.
Olhando para trás, ele estava longe para ser visto. O restante do caminho para casa, eu fiquei olhando por cima do ombro, esperando ver aquele seu sorriso estúpido, mas ele nunca aparecia. Eu vivi por mais 6 meses naquela cidade após aquela noite, e eu nunca mais saí para caminhar. Havia algo sobre aquele rosto que sempre me assombrava. Ele não parecia bêbado, e muito menos drogado. Ele parecia completamente insano. E isso é uma coisa muito, muito assustadora de se ver.